Neste vídeo falaremos sobre um dos melhores livros de investimentos já escrito, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Este é um daqueles livros que precisa estar na estante de qualquer investidor. Os princípios que Graham descreve são os mesmos preceitos que guiaram grandes investidores, entre eles o lendário Warren Buffett. Publicado pela primeira vez em 1949, o livro aborda questões de mentalidade e filosofia de investimentos, que são atemporais. Mas antes de entrar no assunto, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem quiser. Isso é claro se você gostar do vídeo. Caso queira ler a obra completa, O Investidor Inteligente, o link para a compra do e-book está na descrição. Agora, sem delongas, vamos ao livro. Capítulo 1. Investimento versus especulação. Os resultados que o investidor inteligente pode esperar. Graham destaca a diferença entre investimento e especulação, afirmando que um investimento garante segurança do principal e um retorno adequado, enquanto operações que não atendam a esses requisitos são meramente especulativas. Ele discute a alocação de recursos entre ações e títulos em uma carteira para dois tipos de investidores, o defensivo e o agressivo. Graham alerta que títulos não protegem contra a inflação. Ele também menciona a mudança na atitude do público em relação ao investimento em ações ao longo do tempo. Os investidores defensivos devem evitar novos lançamentos e investir apenas em ações e títulos de excelente qualidade, enquanto os agressivos podem buscar oportunidades como short selling, arbitragem e ações com potencial de valorização. Capítulo 2. O investidor e a inflação. Graham acredita que uma taxa de inflação de 3% é razoável no futuro. Ele enfatiza o efeito negativo da inflação no poder de compra, mas não oferece antídotos específicos contra ela. Embora acredite que ações sejam melhores do que títulos para combater a inflação, Graham não está totalmente convencido disso. Ele observa que a inflação pode aumentar os lucros sobre o capital investido em ações, mas a análise histórica mostra que isso nem sempre aconteceu. Na época em que o livro foi publicado, os títulos de alta qualidade rendiam mais do que as ações. Graham reconhece que não é possível ter certeza sobre se as ações superarão os títulos como proteção futura contra a inflação. Ele descarta o ouro e não faz comentários sobre outros investimentos. Em conclusão, ele afirma que ter uma parcela em ações em uma carteira pode oferecer mais proteção contra a inflação do que títulos, embora não haja certeza absoluta disso. Capítulo 3. Um século de história do mercado acionário. O nível dos preços das ações no início de 1972. Este capítulo apresenta tabelas que mostram os maiores avanços e declínios do mercado nos 100 anos anteriores a 1970. Graham destaca a importância de conhecer a história do mercado. O gráfico 1 na página 29 mostra o índice S&P de 1900 a 1974, revelando que o S&P demorou quase 25 anos para se recuperar dos níveis pré-crise de 1929. A pesquisa de Graham indica que apenas 2 décadas tiveram um declínio nos preços e lucros médios, 1891 a 1900 e 1931 a 1940. Ele destaca a queda de lançamentos de ações em 1962. Capítulo 4. A política geral de investimentos. O investidor defensivo. Graham não classifica os investidores de acordo com sua aversão ao risco. Ele sugere que investidores defensivos aloquem pelo menos 25% e no máximo 75% de suas carteiras em ações. O restante deve ser reservado para títulos, como o tesouro ou renda fixa aqui no Brasil. Graham está tentando dissuadir o investidor médio de seguir uma política de seleção de ações ótima, que ele considera difícil para esse perfil. Graham revisa 12 tipos diferentes de títulos americanos e recomenda para investidores defensivos apenas títulos do governo e debêntures, com a melhor classificação. Capítulo 5. O investidor defensivo e as ações ordinárias. Graham lembra ao leitor que as ações já foram consideradas altamente especulativas e inseguras. Em 1971, Graham se sentia desconfortável com o alto nível de preços, embora insistisse que o investidor defensivo as incluísse em sua carteira.
O risco é novamente relacionado ao tempo disponível que o investidor possui para dedicar seus estudos de seus investimentos e as suas atitudes em respeito às flutuações do mercado. Graham descreve 4 regras sobre ações para o investidor defensivo. Alguma diversificação, mas não exagerada, algo entre 10 e 30 papéis. As companhias devem ser grandes, proeminentes e financiadas conservadoramente. Um histórico de pagamento de dividendos consistente. Não pagar muito caro pelos papéis, certificando-se que o PL nos últimos 12 meses seja inferior a 20. Capítulo 6. A política de investimentos para o investidor empreendedor. Uma abordagem negativa. Graham aconselha os investidores agressivos a evitar certos tipos de investimentos. Ele sugere deixar as ações preferenciais de alta graduação para as corporações e evitar títulos inferiores e ações preferenciais, a menos que possam ser adquiridos com um grande desconto. Ele também recomenda evitar títulos de governo estrangeiros, mesmo que as taxas de retorno sejam atrativas. Além disso, ele aconselha contra a compra de novos lançamentos, incluindo títulos conversíveis e ações com lucros recentes excepcionais. Graham destaca que o alerta contra novos lançamentos é uma lição aprendida com a última bolha de tecnologia. Embora algumas dessas opções de investimento possam se tornar excelentes compras no futuro, ele adverte que é difícil obter um retorno positivo imediato. Portanto, ele aconselha os investidores a serem cautelosos na escolha de seus investimentos e a evitar a ganância, mesmo que algumas oportunidades aparentem um avanço significativo. Capítulo 7. A política de investimentos para o investidor empreendedor. O lado positivo. A escolha entre ser um investidor ativo ou defensivo deve ser clara e não há meio termo. Se optar pela abordagem mais agressiva, o investidor deve ter os requisitos necessários para gerenciar um negócio e possuir disciplina. Graham enfatiza que, uma vez tomada a decisão, o investidor não deve se confundir ou tentar misturar as duas abordagens. Ainda neste capítulo, Graham traz 3 estratégias para o investidor ativo. 1. Investir em empresas grandes e fora de moda que estão temporariamente desvalorizadas devido a eventos adversos. 2. Comprar ações quando estão com um desconto de pelo menos 50% do seu valor original, considerando-as uma verdadeira barganha. 3. Aproveitar situações especiais, como processos legais complicados, pois o mercado costuma subavaliar empresas envolvidas nessas situações. Capítulo 8. O investidor e as flutuações do mercado. O investidor mediano não consegue antecipar os movimentos da bolsa melhor do que o público em geral, alerta Graham. Em vez disso, devemos usar os movimentos do mercado para encontrar ações vendidas abaixo do seu valor intrínseco. Graham apresenta a parábola do Mr. Market, encorajando-nos a ignorar suas ofertas diárias de compra, a menos que os preços nos convenham. A estrutura de cotações da bolsa contradiz os bons resultados e perspectivas de uma empresa em relação ao seu patrimônio líquido. Para resolver essa contradição, Graham recomenda comprar ações que sejam comercializadas por 1/3 ou menos de seus ativos tangíveis líquidos. Além disso, é importante exigir uma índice PL satisfatória, uma posição financeira forte e a perspectiva de lucros mantidos ao longo dos anos. Graham diferencia o investidor do especulador, dizendo que o primeiro busca comprar e manter empresas adequadas a preços adequados, enquanto o segundo visa lucrar com as flutuações do mercado. Capítulo 9. Como investir em fundos de investimento. Graham tem uma opinião positiva sobre fundos mútuos, pois eles promovem bons hábitos de poupança e investimento, além de evitar erros na bolsa. Os cotistas também podem compartilhar dos lucros compatíveis com o mercado acionário. No entanto, é importante investigar o histórico dos fundos por pelo menos 5 anos para garantir uma performance sustentável. Graham desconfia dos fundos auto-intitulados de performance, pois muitas vezes possuem mais gordura do que carne, oferecendo retornos fantásticos que podem ser ilusórios. Fundos grandes e bem administrados costumam ter resultados apenas um pouco acima da média ao longo dos anos.
No caso de escolher entre fundos fechados e abertos, Graham prefere os primeiros, recomendando comprar a um desconto de 10 a 15% do valor dos ativos, em vez de pagar um prêmio de 9% em um fundo aberto. Capítulo 10. O investidor e seus assessores. Graham é cauteloso com conselhos conservadores, pois acredita que devem ser evitados se não tiverem fundamentos muito sólidos. Ele não recomenda seguir dicas de investimentos espetaculares de corretores, bancos ou amigos. Para Graham, buscar conselhos sobre como ganhar dinheiro é uma abordagem simplista. Ele aconselha que, se o investidor pretende confiar a administração de seus fundos a terceiros, ele deve escolher administradores conservadores e formas de investimento não muito arriscadas, a menos que tenha um relacionamento íntimo e favorável com a pessoa que irá gerenciar seus fundos. Graham também desaconselha buscar aconselhamento com parentes e amigos, recomendando o uso de uma assessoria profissional credenciada. Capítulo 11. Análise de valores mobiliários para o investidor leigo. Uma abordagem geral. Investidores amadores devem seguir um processo de análise em duas etapas. A primeira consiste em avaliar o desempenho passado do papel. Em seguida, é importante ajustar esse valor com base nas condições esperadas para o futuro. O analista deve focar em empresas com um futuro previsível ou que apresentem uma grande margem de segurança em relação ao preço atual no mercado. De acordo com Graham, existem 5 coisas para serem medidas no processo de avaliação de uma ação. 1. Os lucros futuros estimados. 2. As perspectivas de crescimento de longo prazo. 3. A administração, a saúde financeira e estrutura de capital. 4. O histórico de dividendos. E 5. O dividend yield. Alguns poderão querer considerar também quantas vezes os juros são cobertos pelo lucro. Capítulo 12. Considerações sobre os lucros por ação. Graham utiliza os lucros declarados pela Alcoa em 1970 para exemplificar a manipulação contábil. A empresa utilizou a diluição e taxas especiais para distorcer os lucros por ação, tornando-os difíceis de serem identificados. A Alcoa empregou taxas especiais para antecipar perdas futuras decorrentes do fechamento de divisões, juntando-as com outras taxas normais, totalizando 18 milhões de dólares. No entanto, esses itens não foram detalhados no demonstrativo da empresa, impossibilitando a compreensão das verdadeiras taxas especiais e lucros em 1970. Graham acredita que a Alcoa estava antecipando resultados positivos nos próximos anos, manipulando de forma legal a apresentação de um ano ruim, enquanto preparava caminho para números expressivos no futuro. Uma estratégia adicional comum é criar uma reserva para contingências, suavizando a curva de juros por alguns anos. Graham sugere que os investidores levem em consideração uma média de 7 a 10 anos para neutralizar os efeitos dessas práticas contábeis. Capítulo 13. Uma comparação entre 4 companhias listadas em bolsa. A comparação entre as perspectivas e a performance passada da Eltra, Emerson Electric, Emery Air Freight e Enart é apresentada neste capítulo. Graham analisa a lucratividade, estabilidade, posição financeira, dividendos e histórico de preços de cada empresa. Ele indica preferência pela Eltra e Enart, devido aos preços mais acessíveis. Apesar de não possuírem o mesmo glamour ou atratividade no mercado, as empresas apresentam resultados favoráveis, com base nos dados fornecidos. Graham ressalta que o investidor pode se tornar sócio da empresa a um custo equivalente ao indicado no balanço patrimonial. Neste capítulo, Graham também apresenta 7 critérios para o investidor defensivo. 1. Tamanho adequado. 2. Uma posição financeira suficientemente forte. 3. Um histórico de dividendos contínuos por pelo menos os últimos 20 anos. 4. Nenhum prejuízo nos últimos 10 anos. 5. 10 anos de crescimento nos lucros por ação de pelo menos 1/3. 6. O preço da ação inferior a 1,5 vezes o valor dos ativos líquidos. E 7.
o preço da ação inferior a 15 vezes o lucro dos últimos 3 anos. Capítulo 14. A escolha de ações para o investidor defensivo. Graham define regras para o investidor defensivo. Ele estabelece que uma empresa deve ter pelo menos 100 milhões de dólares em vendas ou 50 milhões de dólares em ativos. Ele recomenda que o produto do PL pelo preço-valor patrimonial não seja superior a 22,5. A principal regra do investimento defensivo é evitar pagar demais. Graham indica que uma carteira de investimentos deve ter um índice lucro por preço igual ou superior à taxa de um título de dívida bem classificado, AAA Bond. Graham fornece os dados de 30 ações do índice Dow Jones em 1970. Apenas 5 ações atendem aos critérios para ações defensivas: American Can, AT&T, Anaconda, Swift e Woolworth. Para os investidores que desejam se preocupar menos com a sua carteira, Graham recomenda a diversificação. Ele afirma que a concentração de carteiras é mais adequada para investidores especializados, como Warren Buffett, que conseguem selecionar as melhores ações sem cometer grandes erros. Capítulo 15. A escolha de ações para o investidor empreendedor. Este capítulo destaca a importância da percepção na seleção de ações pelos analistas financeiros. Normalmente, os analistas buscam investir em indústrias com boas perspectivas de crescimento e uma administração sólida. No entanto, eles tendem a comprar ações dessas empresas a qualquer preço, mesmo elevado, e ignoram indústrias menos promissoras, mesmo que estejam com preços baixos. Graham argumenta que essa abordagem é incorreta, pois supõe que as empresas lucrativas continuarão crescendo indefinidamente, e as menos promissoras estão destinadas à extinção. Entretanto, a realidade das empresas corporativas é bem diferente. Poucas empresas conseguem manter um alto retorno por longos períodos e pouquíssimas empresas faliram. A história muitas vezes demonstra que essas empresas enfrentam altos e baixos, com ciclos de sucesso e dificuldades, sendo o setor do aço um exemplo padrão. As mudanças na administração também podem influenciar no desempenho dessas empresas. Para os investidores ativos que preferem fazer a seleção de ações por conta própria, pode parecer uma tarefa difícil ou até mesmo impossível superar os melhores analistas do mercado. No entanto, se houver um segmento de mercado que seja pouco considerado pelas análises públicas, o investidor astuto pode lucrar com essas subavaliações. No entanto, isso requer a aplicação de métodos específicos que não são amplamente aceitos em Wall Street. Seria surpreendente se, apesar dos esforços dos analistas de mercado, existisse uma abordagem vencedora e impopular ao mesmo tempo. A carreira e reputação dos investidores estão baseadas nessa curiosidade. Capítulo 16. Emissões conversíveis e bônus de subscrição. As ações conversíveis são vendidas como um investimento ganha-ganha para lançadores e portadores. O investidor recebe proteção superior de uma debênture ou ação preferencial e a oportunidade de lucrar com um aumento substancial no valor da ação. No entanto, Graham alerta para não ficarmos muito animados com esses instrumentos, aparentemente maravilhosos. Ele considera que os instrumentos conversíveis não são atrativos apenas pelo seu formato, já que a conversibilidade muitas vezes esconde a ausência de uma verdadeira qualidade de investimento. Graham acredita no ditado de Wall Street: nunca converta um título conversível. A conversão transforma os investidores em especuladores, renunciando aos juros e à chance de obter lucros futuros. Capítulo 17. 4 estudos de caso extremamente instrutivos. O objetivo deste capítulo é mostrar como o público em geral pode estar errado no quesito compra de ações. Poderíamos inferir, apenas pela simples observação desses exemplos, que os mercados não são eficientes. Graham mostra 4 companhias cujo único ativo verdadeiro era a sua habilidade em manipular suas contabilidades. Enquanto estes hábeis vendedores empurram seus balanços fraudulentos ao público, um mercado ávido está sempre pronto para absorvê-los. O público especulativo é incorrigível.
Em termos financeiros, eles sequer conseguem contar até 3. Se parece existir algum movimento em andamento, eles entram em qualquer coisa, a qualquer preço, cita o autor. Capítulo 18. Uma comparação entre 8 pares de companhias. Em sua análise comparativa, Graham destaca as divergências na avaliação e contabilidade aplicadas ao mercado, utilizando a HER Block e a Bluebell como exemplo. A HER Block, empresa financeira, foi escolhida por estar subavaliada em relação à Bluebell, uma fabricante de uniformes. Entre 1961 e 1969, a HER Block teve um crescimento expressivo de vendas, passando de $610 mil para 53,6 milhões de dólares, com lucros de 6,3 milhões de dólares. No entanto, seu valor de mercado era de aproximadamente 300 milhões de dólares, enquanto a Bluebell, mesmo tendo o dobro do lucro por ação e maior quantidade de ativos e vendas, tinha um valor de mercado de apenas 90 milhões de dólares. Ambas as empresas sofreram com o quase pânico de 1970, mas a Bluebell se recuperou melhor devido à sua menor margem de manobra. Capítulo 19. Acionistas e administradores. A política de dividendos. Na época de Graham, não era comum haver relações proativas entre administradores e acionistas. Por isso, ele sentiu a necessidade de abordar esse assunto em sua literatura. Desde 1934, ele tem argumentado que os acionistas devem ser mais ativos e inteligentes em relação à administração. Ele pede que os acionistas sejam generosos com aqueles que fazem um bom trabalho e exijam explicações quando os resultados forem piores do que o esperado, e apoiem movimentos para trocar administrações improdutivas. Graham também observa o aumento de aquisições corporativas, que ele chama de nossa causa. Capítulo 20. A margem de segurança como conceito central dos investimentos. O último capítulo do livro, junto com o capítulo 3, são altamente recomendados por Warren Buffett. Graham começa citando a antiga lenda que resume as relações terrenas na frase: "Isto também vai passar". Ele compara esse desafio com o de descrever o segredo de um bom investimento em uma única frase, arriscando a dizer que é a margem de segurança. Uma margem de segurança ocorre quando a companhia possui apenas papéis acima da média e que, durante uma baixa, estejam sendo vendidos um preço inferior, com segurança, a quantidade de títulos que poderiam ser emitidos quando comparados com seu patrimônio e a sua capacidade lucrativa. Graham ilustra com o seguinte exemplo: imagine uma empresa cuja capacidade lucrativa fosse de 9% sobre o preço da ação e que a taxa de juros recebida por debêntures fosse de 4%. Neste caso, o acionista teria uma margem anual média de 5% a seu favor. O uso de números para ilustrar este conceito é muito convincente, sobre a qual Graham escreve: uma verdadeira margem de segurança é aquela que pode ser demonstrada por números, por raciocínio lógico e por experiência própria. A maior lição do investidor inteligente consiste em aprender a analisar os indicadores. O bom investidor jamais mira somente na cotação das ações, se subiu ou se desceu. Ele analisa quanto aquela ação está valendo em relação aos indicadores da empresa, como o lucro, o crescimento, as dívidas e o patrimônio. E este foi o livro de hoje, pessoal. Este é o canal Insights de Livros. Agradeço a companhia de vocês e se quiser adquirir a obra completa, o link está na descrição. Até mais e até o próximo livro.